E aí, tudo bem? Olha, tem uma passagem lá no finalzinho da Bíblia, no livro do Apocalipse, que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, especialmente quem ama animais. A gente vai tentar desvendar esse mistério juntos hoje. Vamos ouvir o que diz o texto. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os imorais, os assassinos, os idólatras e por aí vai. Peraí, cães? Junto com assassinos e feiticeiros? Pois é, soa muito, mas muito estranho pra gente hoje em dia, né? Então, a pergunta que não quer calar é essa: por que os cachorros estariam nessa lista de excluídos do reino de Deus? Pra gente que trata cachorro como filho, isso não faz o menor sentido. Mas o segredo todo, como a gente vai ver, está em viajar no tempo e entender o que a palavra cão significava naquela época. Não tem nada a ver com o nosso pet. Bom, para a gente entender essa história direitinho, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos olhar para o enigma. Depois, entender como era o cão no mundo antigo. Aí, a gente decifra os códigos da Bíblia, vê uma história incrível sobre humildade e, no final, a gente chega a uma conclusão sobre o que tudo isso significa. Então, vamos começar já esclarecendo o ponto principal, ok? Não se trata do animal. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, estava usando uma metáfora, um símbolo muito forte para falar de um tipo de pessoa, de um tipo de comportamento. E para entender essa metáfora, a gente precisa da primeira grande pista: como os cães eram vistos naquela época. E olha, pode se preparar porque a imagem é totalmente diferente do que a gente imagina. A diferença é gritante, né? Hoje, a gente pensa em companheiros, parte da família, mas nos tempos bíblicos, esquece. A maioria dos cães eram selvagens. Pensa em matilhas que viviam na beira das cidades, comendo lixo, carcaças de outros animais. Eram vistos como bichos impuros, perigosos, que podiam transmitir doenças. Ninguém queria um por perto. Por causa dessa imagem horrível que eles tinham, chamar alguém de cão era talvez o pior xingamento que existia. Era o mesmo que dizer que a pessoa não tinha honra, não tinha dignidade, que vivia uma vida puramente instintiva, animalesca, basicamente que ela não era nem gente. E olha que interessante, essa ideia do cão como algo negativo não aparece só lá no Apocalipse não. Vários outros autores da Bíblia usaram essa mesma metáfora. É como se fosse um código. Vamos ver agora 3 significados principais desse código. Primeiro, falsos mestres. Imagina só, líderes religiosos que, em vez de cuidar das pessoas, de proteger o rebanho, faziam o contrário. Eles atacavam, distorciam a verdade só para tirar vantagem. Agiam exatamente como uma matilha de cães selvagens atacando ovelhas. E a gente vê isso bem claro no que o apóstolo Paulo escreveu. Olha só o que ele disse para a igreja de Filipos: cuidado com os cães. Ele foi direto ao ponto. Ele usou essa palavra pesadíssima para alertar todo mundo sobre o perigo desses falsos líderes. O segundo significado é bem forte: imoralidade. Lá no Antigo Testamento, a palavra cão era usada às vezes como um código, uma forma de falar de práticas consideradas totalmente erradas, como a prostituição que acontecia em alguns rituais de outros povos. Era um símbolo de impureza total, tanto física quanto espiritual. Um exemplo claro disso está em Deuteronômio. A lei dizia que o salário de um cão não podia entrar no templo. E o que era isso? Era uma forma de se referir ao dinheiro ganho com a prostituição. Isso mostra o quanto essa palavra estava ligada a coisas vistas como degradantes e impuras. E agora o terceiro significado, que talvez seja a imagem mais forte de todas. Cão também simbolizava aquela pessoa que até conheceu o caminho certo, que viu a verdade, mas que por escolha própria decidiu dar as costas para tudo isso e voltar para a vida de antes, para a sujeira moral que já tinha deixado para trás. E o livro de Provérbios usa uma comparação que, olha, é bem gráfica, mas é impossível de esquecer. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. É pesado, eu sei, mas ilustra perfeitamente essa ideia de alguém que escolhe voltar para aquilo que já tinha visto que faz mal. Esse resumo aqui ajuda a gente a juntar todas as peças. Pensa no comportamento do cão selvagem daquela época. Ele come lixo e carniça, né? O paralelo espiritual é a pessoa que alimenta a mente com impureza. O cão não tem dono. A pessoa rejeita a autoridade de Deus. O cão ataca, a pessoa causa divisão. E o cão volta ao vômito, a pessoa vive um ciclo de pecado sem querer mudar. Percebe como cada traço do animal virou um símbolo de uma atitude? Mas calma, a história tem uma reviravolta muito importante. Porque a própria Bíblia mostra um outro lado dessa moeda.
Uma história que revela que o problema nunca foi o rótulo, mas sim a atitude do coração. Essa história acontece no Evangelho de Mateus. Jesus encontra uma mulher que não era judia, uma mulher cananeia, e no meio da conversa ele usa uma palavra parecida, mas diferente: cachorrinhos. Era um termo mais leve, usado para falar dos cães de casa, não dos vira-latas da rua. E então Jesus diz para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso, na verdade, era um teste. Ele estava usando uma expressão da época onde os filhos eram o povo judeu e os cachorrinhos os outros povos. Uma pessoa orgulhosa teria ficado ofendidíssima e ido embora na hora. Mas a resposta dessa mulher é simplesmente genial. Em vez de se sentir ofendida, ela pega a metáfora que Jesus usou e vira o jogo com uma humildade incrível. Ela diz: sim, senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do dono. Ela não exigiu nada, ela só pediu por uma migalha de misericórdia. E essa atitude dela muda toda a cena. Jesus fica impressionado com a fé da mulher e a atende. E aqui está a grande lição. A porta se fecha para o cão, no sentido de ser rebelde, arrogante, mas ela está escancarada para qualquer pessoa que, com humildade, reconhece que precisa de ajuda. E com essa história em mente, a gente pode voltar lá para o Apocalipse para fechar o raciocínio. Agora que a gente juntou todas as peças, o versículo inicial faz muito mais sentido. Conclusão. Os cães do Apocalipse não são um tipo de pessoa, mas sim um tipo de coração. É um símbolo para a postura de quem escolhe viver do lado de fora da vontade de Deus. Uma postura de rebeldia, de impureza e de rejeição à verdade. No fundo, o que a Bíblia está apresentando é uma escolha fundamental entre duas formas de viver. De um lado, o caminho do cão selvagem, seguir os próprios instintos, não ter mestre, viver na imundície. Do outro, o caminho da ovelha, seguir a voz do pastor, viver sob proteção e escolher a pureza. Então, para finalizar, a questão nunca foi sobre um animal de estimação. A questão é toda sobre uma escolha, uma postura de coração. A pergunta que o texto deixa no ar é: o coração é selvagem, rebelde, quer ser o próprio dono, ou é um coração humilde, disposto a seguir um guia? No final das contas, é essa resposta que define quem fica dentro e quem fica fora.